Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Evandro Rodrigues, Sales Engineer Manager da McAfee, e hoje vamos falar sobre ransomware, como prevenir e responder a esse tipo de ataque. E para isso eu convido o Gustavo Suzuki, diretor técnico da NetSafe Corp. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Evandro. Olá, pessoal. Agradeço a presença de todos. Esperamos contribuir aqui com informações importantes sobre como se prevenir e responder a ataques de ransomware e como aproveitar melhor os recursos de segurança para garantir uma maior proteção para esse nosso novo mundo digital. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Evandro, pelo convite e vamos nessa. Olá, Gustavo, obrigado. Bom, e para começar, vamos falar sobre o estágio atual das empresas em relação à tratativa dos incidentes de segurança, né? A gente sabe que hoje a maioria das organizações estão em um modo reativo quando se trata de segurança cibernética. A suposição é que o ambiente já foi comprometido e, nesse momento, a gente está trabalhando para minimizar os riscos e impactos que ocorreram, né? Mas e se a gente recebesse um alerta antecipado de um ataque cibernético com a probabilidade de que ele possa nos atingir? Além disso, né, se nós obtivéssemos a informação sobre o impacto no momento em que ele nos atingisse, né, e também o que a gente precisaria fazer como contramedida para a contenção desse ataque, né, antes mesmo que ele aconteça. E dessa maneira a gente poderia definir as prioridades adequadas com base nesse contexto de ação de uma campanha específica que esteja acontecendo globalmente. E por que não também começar esse gerenciamento de risco proativo já desde a fase do planejamento do ataque, né? Aqui a gente poderia até mesmo falar de uma solução de Extended Detection and Response, ou XDR, onde a gente poderia proteger todo o ciclo de vida de um ataque e ainda ter visibilidade sobre as ameaças que são importantes para a nossa organização, né? E receber, da mesma maneira, as contramedidas que poderiam ajudar a gente a priorizar, a prever e a prescrever os ajustes necessários para reforçar essa postura de segurança, né, dentro da organização. E certamente todo esse contexto ele seria extremamente importante para apoiar os times de prevenção à resposta a incidentes durante esse ciclo de vida do ataque, né? E aí, Gustavo, com base em toda a experiência, né, de cybersecurity que hoje a NetSafe Corp oferece aos seus clientes, eu queria saber de você, né, qual que é a sua opinião, qual que é a importância da gente transformar esse modelo reativo para o modelo proativo? Então, Evandro, acho que vale a pena a abordagem em relação às etapas relacionadas a frameworks de mercado, né, como o Cyber Kill Chain. A ideia é ter uma estratégia de defesa contra ataques avançados com foco nas atividades e não no pós-mortem, né, no ataque já ocorrido. O que é importante aqui é termos visibilidade antes do ataque ter sido deflagrado, ou seja, nas primeiras etapas do planejamento do ataque. E aí sim nós teríamos uma diminuição da superfície de exposição a um eventual ataque, né? Eu comentei aqui sobre Kill Chain e eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre esse framework, né, do que significa um Cyber Kill Chain, né? Isso foi um framework desenvolvido pela Lockheed Martin, que é derivado de um modelo militar chamado Kill Chain, que define a estrutura de um ataque, originalmente estabelecido para identificar, se preparar para um ataque e engajar e destruir o alvo. O que é muito comum, o mapeamento de atividades através do Kill Chain para interromper uma determinada atividade do inimigo durante uma manobra de defesa e, através do Cyber Kill Chain, criou-se uma estrutura de segurança que oferece um framework para lidar com os ataques cibernéticos. Desde que surgiu pela primeira vez o Cyber Kill Chain, evoluiu muito, provendo a capacidade de antecipar e identificar eventuais ameaças internas, como o ransomware, e também de engenharia social, né? O Cyber Kill Chain ele é basicamente composto por 7 etapas que visam oferecer uma melhor visibilidade do ataque e, ao mesmo tempo, apoiar o analista de cibersegurança a obter um melhor entendimento das táticas,
procedimentos e técnicas dos atacantes. Essas 7 etapas mostram as diferentes fases de um cyberataque, desde o reconhecimento, né, até a chegada de uma eventual exfiltração de dados, que seria o objetivo final de um atacante. Então, aqui, Evandro, em resumo, a ideia é quando você conhece o seu inimigo, você consegue combatê-lo de uma forma bastante eficaz. Muito bem, Gustavo. Obrigado pelos comentários e realmente hoje os frameworks de mercado, né, eles apoiam de uma maneira muito rica o entendimento e a tratativa dessas campanhas e ameaças, né? Inclusive, hoje a gente vê já muitas soluções de mercado, né, inclusive da própria McAfee, com uma ligação, com uma integração direta com esses frameworks, para que a gente possa fazer justamente o mapeamento dessas técnicas, táticas, procedimentos e afins, né, dentro dessas campanhas. E em relação a isso, eu gostaria de comentar, né, como que a McAfee hoje atua dentro de cada etapa do Cyber Kill Chain. Né? Então, por exemplo, quais são algumas das técnicas usadas de reconhecimento? Né? Aqui, quando a gente fala de reconhecimento, o atacante ele vai fazer um uso de redes sociais, como LinkedIn, Facebook, vai fazer uso massivo de Google. Né? Google hoje é uma fonte de informações riquíssimas. Quando a gente quer buscar um dado, uma informação sobre uma empresa ou até mesmo sobre uma pessoa, vai vasculhar lixeiras, vai fazer chamadas não solicitadas, vai utilizar técnicas de e-mail de spear phishing e por aí vai. Então, se a gente for olhar para essa primeira fase de um ataque e mapearmos em relação às soluções que podem proteger as nossas redes e sistemas, eles são particularmente difíceis de impedir, né? Porque a gente vê aqui diversas naturezas de reconhecimento onde a gente precisaria ali de uma ferramenta específica ou de uma ação específica, né, para cada um deles. Existem algumas áreas em que a gente pode ser notificado, né, como algumas varreduras de rede, tentativas de spam ou até mesmo de phishing, e utilizando algumas soluções ou tecnologias como IPS, e-mail de gateway, proxy, a gente consegue fazer o bloqueio dessas tentativas, né? Mas e a respeito dos artefatos? Artefatos aqui acaba sendo um grande problema, porque o que a gente pode fazer? Assim, na minha opinião, praticamente nada, né? Por que nada? Pô, não posso fazer nada em cima de um artefato? Quando esse artefato ele está em construção, basicamente não, porque a gente não pode impedir que a pessoa, né, codifique ou construa uma ferramenta maliciosa. Isso está totalmente sob o controle dessa pessoa. Entretanto, a partir do momento em que ela começa a fazer testes no meu ambiente ou no ambiente de uma empresa com este artefato, aí sim a gente consegue mapear, né, quais são as características e o comportamento dessa peça de malware, dessa peça de ameaça. Então, é importante que nessa fase de prevenção a gente tenha essa visibilidade, a gente faça o uso, né, empregue a solução correta para que a gente comece a obter contexto desses comportamentos e dessas características para alimentar as fases futuras, né? Que a gente vai ver a próxima nesse momento, que seria a de detecção. Como que eu vou fazer a detecção baseado no contexto fornecido anteriormente, né? Se a gente for olhar para essa ótica do Cyber Kill Chain, mas agora nessa capacidade de detecção, quais são as soluções que a gente precisa para sermos capazes de identificar todas essas atividades e compartilhar com o ambiente como um todo, né? Lembrando que hoje, quando a gente fala de cibersegurança, é muito ligado a um ecossistema, né? Já fica difícil a gente trabalhar de maneira isolada ali com uma solução de IPS, uma solução de anti-malware, uma solução de proxy ou qualquer outra natureza, porque a gente precisa de um contexto como um todo e trabalhar como se fosse um processo, para que a gente consiga mapear e atuar em todas essas fases do Cyber Kill Chain, né? Então, alguns recursos, por exemplo, como o sandboxing, passa a ser importante para que a gente possa reconhecer, né, emular os possíveis comportamentos e características de uma ameaça.
IPS, para que a gente também consiga identificar tráfegos anômalos, tráfegos com payloads supostamente maliciosos, entre outras características. Proxy de web para conexões maliciosas, conexões com sites de reputação ruim e por aí vai. A importância disso é a troca de inteligência entre essas camadas, né, entre essas plataformas, porque uma passa a fornecer contexto para outra e dessa forma a gente monta um ecossistema totalmente adaptável, né? Então, o anti-malware pode fornecer contexto para o proxy, que vai fornecer contexto para o IPS, que todos pegam contexto de uma sandbox. E todo esse contexto é trocado através de uma malha de comunicação, né, do lado da McAfee, chamada Threat Intelligence Exchange, para que cada um possa obter ali a informação necessária e se adaptar em cima do que é preciso, né, a fim de proteger essa camada, todo esse processo de detecção. Mas pós a detecção, o que a gente precisa fazer? Né? Obviamente, responder. Então, olhando do ponto de vista de resposta, toda informação coletada durante as fases de prevenção e detecção, elas também servem de contexto para essa camada, né? E tende a ser completamente orquestrada e adaptável de acordo com cada característica específica de uma campanha. E o importante é atuarmos desde o dispositivo, né, ou do endpoint, até a camada em nuvem, né, cobrindo hoje o que a gente chama aí de superfície de ataque de maneira completa. O objetivo é responder a um ataque antes mesmo que ele se concretize, né, como nós comentamos no início. Sair de um modo reativo para um modo proativo. E utilizando as fases do ataque, conforme as técnicas utilizadas, sempre tendo como base essas características identificadas no CyberKill Chain e também em alguns frameworks de mercado. E eu queria que o Gustavo compartilhasse com a gente, né, devido à tamanha experiência hoje da NetSafe Corp dentro deste mercado, como que ele vê o apoio das soluções McAfee, a aderência a esses frameworks, aonde hoje a NetSafe Corp atua, né, com seus clientes em relação à tratativa do CyberKill Chain. Evandro, não existe bala de prata, né? Não existe uma ferramenta que vai impedir um ataque avançado de ser realizado. Então, o que me chama bastante atenção aqui é essa amplitude de cobertura do portfólio da McAfee. Isso contribui para o planejamento de uma estratégia de defesa bem estruturada e eficaz, né? Onde existem tecnologias que atuam em todos os momentos das atividades de um ataque, prevendo e detectando eventuais movimentações suspeitas, impedindo assim o progresso de uma atividade maliciosa que faria parte de um ataque estruturado. Então, isso me chama bastante atenção de que, não, de novo, não existe uma bala de prata e essa amplitude do portfólio ela é interessante para que a gente tenha uma cobertura bastante interessante e uma cobertura abrangente para todas as etapas de um eventual ataque. Muito bem, Gustavo. Obrigado pela contribuição. Queria reforçar aqui, né, para que todos visitem o stand virtual da McAfee, agradecer ao IDC pela oportunidade, nos colocarmos à disposição também, caso alguém queira uma demonstração, entender melhor como funciona as soluções McAfee mediante ao tema abordado, e também agradecer aqui a participação do Gustavo, né, como o nosso principal parceiro de negócio hoje através da NetSafe Corp. E desde já agradecer também a audiência pela atenção e disponibilidade. Muito obrigado a todos, um excelente dia, um excelente evento. Também gostaria de agradecer aqui a presença de todos, em especial a nossa audiência e ao convite do EDC e da McAfee de participar dessa sessão. Acredito aqui que tivemos uma ótima oportunidade de debater sobre os desafios de trazer segurança e inteligência para esse nosso novo mundo digital. Então, contem sempre com a NetSafe como seu parceiro de cibersegurança e aguardo todos no stand virtual da McAfee NetSafe. Muito obrigado.